Faz muito tempo que a gente não se fala, não se vê, né? A última vez foi quando, em 2020, 2021, eu comecei a empreender nas ruas, a vender paçoquita, balinha de hortelã, água gelada e até cafezinho. Naquela época, eu trabalhava registrado em uma empresa de call center, de telemarketing, e lá eu também trabalhava paralelo com outros tipos de trabalho, né, com rendas extras. Uma delas era ir até São Paulo, até o Brás, e buscar roupas para revender aqui no interior de São Paulo. Para quem não sabe, eu sou de Ribeirão Preto e aqui é quente pra caramba. Então, eu fazia a minha segunda renda extra, empreendia de outra segunda forma, que era ir para as ruas, no semáforo, nas calçadas e vender essa água gelada, o cafezinho em dias frios e os docinhos como bala de hortelã, amendoim e, e paçoquita. Bom, esse trabalho nas ruas me deu muita força para conseguir ver o feedback dos clientes, se eles estavam gostando do meu produto, o que eu poderia melhorar, quebrar a minha timidez, a minha vergonha, porque vender nas ruas sempre parece para as pessoas algo assustador e que é motivo de vergonha. Pelo contrário, né? Quem vende nas ruas não está passando fome, quem vende nas ruas não é marginal, não é ex-presidiário, enfim, pode ser sim essas pessoas, mas geralmente são pessoas que estão insatisfeitas com o que ganham em um emprego CLT ou que, ainda satisfeitas, querem fazer um valor a mais. Esse foi o meu caso. Então, gente, eu tive força para não desistir do meu objetivo, que é abrir o meu próprio negócio e que na época estava muito forte o desejo de conquistar o meu próprio apartamento. Graças a Deus deu certo, consegui. Tô nele aqui, inclusive. Não é meu, é de Deus, foi Deus que me deu. E no momento que Deus quiser, é dele, né? A ele tudo pertence. Bom, eu quero relatar aqui que eu investi, né? Procurei uma outra forma de fazer renda extra, onde eu pudesse sair com tranquilidade do meu antigo trabalho, que era de operadora de telemarketing, e pudesse fazer o mesmo valor que eu fazia lá. Então, se lá eu fazia em torno de 1.200 fixo, que era o valor do salário mínimo, e conseguia bater as metas de vendas e conseguia ir em torno de R$ 700 de comissão, eu queria pelo menos fazer 2.000 por mês, mas sem estar registrada, sem ser CLT. E sem precisar esperar 12 meses, como em um trabalho CLT, para poder fazer uma viagem, por exemplo, né? Para poder ficar alguns dias de férias. Então, eu vi que uma colega que trançava o meu cabelo, fazia tranças, ela fazia isso. Ela empreendia em um quartinho na sala, na verdade, da casa dela, que era alugada, e ela também fazia esses trabalhos de eventos como promotora. E daí ela falou: Ah, Laís, funciona assim, assado, ganho tanto, tantas horas por dia. E ela falou: Por que, que você não trabalha com isso? Você tem um perfil legal, uma aparência legal, é comunicativa, já tem uma certa experiência com vendas, por que você não tenta? E eu falei: Ah, como que funciona? Então ela me explicou um pouquinho melhor. De início eu fiquei um pouquinho receosa, porque eu já sabia que tinham muitas abordagens masculinas, homens dando em cima. E eu falei para ela: Não tem? E ela disse: Ah, realmente tem, mas depende muito da sua postura, da forma como você impõe respeito e se você dá ou não liberdade para esses caras. Então eu fiquei pensativa. E daí eu comecei a pesquisar no próprio perfil, nas redes sociais dela, colegas dela, né, que trabalhavam junto com ela. E eu reparei que nas fotos ela sempre estava muito feliz, como se ela estivesse se divertindo, mesmo trabalhando. E eu falei: Gente, que coisa engraçada. E daí ela postava bartender na cidade tal. E eu percebia que ela viajava muito também. Eu falei: Gente, que legal. Além de trabalhar, você viaja, conhece outros lugares. Acredito que a empresa pague essas viagens e você ainda ganha dinheiro. Falei: Nada mal. E ter a possibilidade de não estar presa a uma empresa, de não ser fixo, de ser freelancer. E daí eu pesquisei outros colegas, vi que era parecida a energia, o tipo de trabalho, e vi que ela postava muitos trabalhos como bartender e garçonete.
E eu achava muito legal as roupas, né, que eram muito tematizadas. Então elas usavam muito aqueles, como chama, gente? Aqueles lacinhos, né, que me chamaram a atenção, e umas roupas mais sociais, camisa social. Esqueci agora o nome, gente. Nossa, minha memória tá péssima. Esqueci, enfim. Aquele cintinho que a gente coloca aqui para segurar a calça. E daí eu pesquisei as empresas que ela trabalhava e não encontrei. Então ela não marcava lá na foto as empresas que ela trabalhava. Eu falei, gente, deve ser muito difícil então chegar até essas empresas, até essas pessoas que contratam. E daí eu comecei a pesquisar as pessoas que ela seguia nas redes sociais. Então eu consegui descobrir algumas dessas empresas e mandei mensagem. Para algumas que tinham telefone, eu liguei. E para as que tinham WhatsApp, eu chamei no WhatsApp. E para as empresas que eu pesquisei no Google, eu fui pessoalmente e levei o meu currículo. E eu falei, gente, será que vai dar certo? Acho que vai demorar. E tentei falar com algumas outras pessoas, outras cabeleireiras que trabalhavam também com eventos. Enfim, eu comecei então a ver que estava demorando. E daí eu chamava colegas de colegas para eles me indicarem essas empresas. Até que, falando com pessoa, amiga de fulano, o amigo do amigo, eu cheguei em uma mulher muito simpática, muito querida, que eu tenho amizade até hoje. Um beijo para você, Tani, se estiver vendo esse vídeo. Gratidão pela sua vida, pela porta que você me abriu. Enfim, essa pessoa falou: Laís, o mercado funciona assim. Eu já fiz vários trabalhos e, inclusive, tem um para ser feito agora nesse final de semana. E nessa época, gente, eu estava gestante de 3 meses. Inclusive, eu não contei para ela, com medo de perder essa oportunidade. Depois, mais tarde, eu contei. Me perdoa, Tani. Então, ela me conseguiu essa oportunidade. Gente, foi a melhor oportunidade da minha vida, porque era o que eu estava procurando, né? E eu gostei, eu dei o meu máximo, o meu melhor naquele trabalho. E vou resumir para vocês: o trabalho era: por 2 horas, nós sairmos no centro da cidade, tinha uma roupa que ela falou: olha, tem um uniforme, você vai vestir, é um macacão, ele é justo, geralmente as meninas não gostam. E Ribeirão é quente, você vai passar calor, mas tá tudo certo. E tinha que colocar um salto alto preto. O único que eu tinha era uma botinha. E eu fui assim. Na época eu usava Black Power, né? O cabelo cacheadinho, descolorido, loiro. E fui. E mesmo no calorzão, gestante, com peso da barriga, eu tava só de 3 meses, mas já pesava um pouquinho. Eu fui. E o trabalho era abordar pessoas interessadas em fazer a proteção veicular para aquela empresa. Então era mais um trabalho de divulgação e de abordagem, onde você faria a captação de leads dessas pessoas interessadas. O que é a captação de leads? É você conseguir, depois de uma conversa, depois de uma explicação sobre o seu produto, que o cliente te forneça dados, como, por exemplo, nome completo, CPF, telefone, que é muito importante, para você poder fazer contato com esse cliente depois, que seria um remarketing. E graças a Deus eu consegui distribuir bastante panfletos, abordar bastante pessoas, explicar um pouquinho sobre a empresa. Tivemos um resultado muito legal. E vendo que eu tive uma desenvoltura boa, ela falou: Laís, você está disponível para outros trabalhos se aparecerem? Eu gostei muito do seu trabalho aqui hoje. Eu falei: claro. E graças a Deus deu muito certo, gente, deu muito bom. Então eu falo, esse mercado ele é muito bom para quem procura oportunidade, como eu, tanto para trabalhar junto com o seu trabalho fixo, tanto para fazer uma renda extra, tanto para sair do CLT e trabalhar somente com isso como uma renda única, que foi o meu caso mais para frente. Então, esse mercado ele tem espaço para todo mundo, que é o mercado de eventos, de promoções. Ele se divide um pouco. Promoções geralmente não se mistura com eventos, tá? E você pode ter, por exemplo, 65 anos, você pode ser sênior, você pode ter 60 anos, 40, 45, 17, enfim. Dá para você trabalhar de todas as formas, de todas as idades. Não precisa ter um perfil de modelo, uma boa aparência física. Tem perfil para todo mundo. Tem sim uma divisão que é feita de acordo com a imagem.
e de acordo com a dinâmica, a postura, né, são traçados perfis de pessoas, de funcionários para trabalharem. Mas, dentro desses perfis, independente qual seja o seu, tem possibilidade de você conseguir vaga sim, tá? Tanto no ramo de eventos, tanto no ramo de promoções. Como funciona esse mercado? Eu não entendi no começo, quando eu saí procurando todo mundo de todas as formas, no Google, no WhatsApp, nas redes sociais. São marcas muito conhecidas ou não, tá? Pode ser Nestlé, pode ser marca de produto de cabelo, como a Haskell, pode ser uma marca de games, de cartão, como a Digio. Essas marcas vão procurar agências. Agências são legalizadas para contratarem pessoas, para terceirizarem o serviço que a marca quer. E essas agências vão procurar pessoas com experiência ou não, como foi o meu caso, para prestarem serviço para ela. Por um dia, por algumas horas, a partir de 2 horas, ou até mesmo 9 meses, que seria um contrato temporário. Nos contratos temporários, você tem todos os direitos de um CLT, porém, proporcional aos dias que você trabalhar, que você prestar serviço para aquela empresa. E é muito legal porque dá para monetizar com isso, talvez até mais do que você trabalhando em um CLT. Então, a sua hora trabalhada acaba sendo maior, né, mais cara do que um CLT, geralmente. Depende do cargo que você trabalha como CLT e da sua formação. E uma informação muito legal: em feiras e eventos se contratam muitas pessoas que são bilíngues. Se você fala mais de um idioma, com certeza o seu cachê vai ser diferente. Cachê é o nome que se dá para o dia trabalhado de um promotor de vendas ou de eventos, tanto com promoções, tanto com eventos. Eventos podem ser shows, feiras, coquetéis, corporativos, infantis, de beleza, enfim, tem vários setores. Essa foi a minha experiência e vou tirar mais dúvidas de vocês se vocês quiserem. Podem deixar as dúvidas aqui nos comentários ou me chamarem lá no Instagram, onde eu compartilho um pouquinho da minha rotina, do meu lifestyle de promotora. Agora eu tô reduzindo um pouquinho, porque tô empreendendo para eu mesma, né? E nesse ramo de moda sustentável, se quiserem conhecer também um pouquinho, podem acessar minhas redes sociais. E é isso, por hoje é só. Se tiverem alguma dúvida, me deixem aqui. Fiquei muito feliz de compartilhar com vocês. Espero ter ajudado. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau!